nós marcamos lá, novamente, né, no nosso já point da comunhão, que é lá no quartel, no batalhão, nós marcamos uma comunhão aqui para a nossa igreja, amém? No dia 21 de abril. Por quê, pastor? Porque nós fizemos em janeiro e poucos irmãos participaram. Quem participou da comunhão lá em janeiro, levanta a mão aí. Ok, então poucos irmãos participaram. Então, queremos incentivar você a participar conosco nesse momento. Nós queremos ser uma igreja forte, amém? E uma igreja forte é uma igreja que está conectada. Os irmãos estão conectados, estão em comunhão, amém? Essa comunhão envolve nós termos o mesmo Espírito, compartilharmos daquilo que é de Cristo, daquilo que é a palavra de Deus, mas isso também envolve estar junto. Ou seja, se reunir. Então assim, sabe, se nós nos reunimos apenas aos domingos, nós precisamos entender que temos pouca força. Mas se somos uma igreja que está em comunhão, uma igreja que está em unidade, que os irmãos estão juntos, que tem prazer de estar uns com os outros, eu creio que isso nos leva a estarmos ainda mais fortes. Amém, querido? Então, programe-se. Nós marcamos num feriado, para que ninguém possa faltar. Amém? Então, no dia 21 de abril, feriado, ok? Acho que vai ser na sexta-feira, se eu não me engano, certo? Então, nós já reservamos lá o local para nós estarmos juntos, tá bom? Então, haverá churrasco, novamente. É que a gente fez com os jovens, né? Nessa sexta-feira, e foi top. Quem participou, curtiu bastante. Então, 21 de abril, sexta-feira, feriado, haverá churrasco e lá a gente pode jogar futebol, tem piscina, quadra de tênis, vôlei, e quem não quiser jogar nada, fica lá batendo papo, amém? Porque crente gosta de conversar também, né? Então, qual o valor, pastor? Adulto, R$50, tá bom? Já está incluso bebida já, você crente come bem, né? E também bebe também, né? Então, já está tudo incluso, R$50. O casal fica R$90, 10% de desconto. Dá um glória a Deus aí os casais. Então, R$90 para os casais. Crianças até 7 anos não pagam, tá bom? E de 8 a 12 anos paga R$25, tá bom? Débito, Pix, dinheiro, cheque, também aceita, né? Eu acho que aceita. Então, a forma que você quiser pagar, cartão de crédito, você fica à vontade. É importante que você participe conosco, ok? Esse acerto deve ser realizado diretamente com o Will. Amém, querido? Para ficar mais prático, já que ele está aí, né? Nos ajudando, nos organizando esses eventos. Até agradeço a ele pela disposição em servir com tanta excelência. Amém? Então, conto com você, programe-se, dia 21 de abril, nós teremos esse momento, essa oportunidade de estarmos em comunhão. Aleluia? Nós vamos abrir aqui em Eclesiastes 11, verso 4. Eclesiastes 11, verso 4, depois nós vamos ler o verso 6, tá? Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, nunca colherá. Verso 6, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém? Volta para o verso 4, por gentileza. Então, esse texto aqui, esses 2 versículos, primeiro, nos mostra que a disposição de semear, de ofertar, ela só acontece quando nós não temos medo. Amém? Então, o que o texto está dizendo? Quem somente observa o vento, nunca semeará. Isso nos fala de algo,
de nós ficarmos observando as circunstâncias da nossa vida. Ou seja, há muitos que infelizmente nunca conseguem dizimar na obra do Senhor. Nunca semeiam na obra do Senhor com generosidade. Por quê? Porque estão apenas de olho nas circunstâncias. E isso então faz eles serem bloqueados pelo medo. E sabe, querido, se há algo que nos impede de prosperar no Senhor, eu creio que se chama medo. Amém? Por isso que a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o fato de você compreender que você é um filho amado, quantos são filhos amados do Senhor? Diga glória a Deus. Você é um filho amado de Deus. Então, com isso, você precisa ter qual consciência? A consciência de que o medo não pode tomar o seu coração. E se há um aspecto que impede muitos de prosperarem, é justamente o medo. O medo de não dar certo, às vezes arriscar no negócio, não é? O medo de tomar alguma atitude em relação, às vezes até chegar, por exemplo, num chefe, pedir uma promoção. Pessoas que elas têm medo. Claro que você tem que estar, né, assim, consciente da realidade, né? Mas é fundamental que você não tenha medo. Muitos não prosperam, não crescem profissionalmente, porque vivem debaixo do jugo do medo. E isso os impede de prosperar. Portanto, nós precisamos, de fato, tomar muito cuidado em ficar observando as circunstâncias, porque isso pode impedir a sua prosperidade. E isso no aspecto profissional, não é? Então, pessoas que elas estão às vezes ali num trabalho muito tempo, não vê uma perspectiva de crescer, de avançar, mas elas ficam com medo, são inseguras. Portanto, o que você precisa crer é que de fato você é um filho amado do Pai, em primeiro lugar. E quando você tem essa consciência, você é livre do medo. Amém? Mas um outro fator que impede muitos de prosperarem é justamente não terem a disposição de dizimar. Não terem a disposição de ofertar, porque isso fala de semente. Então, o texto está dizendo o quê? Quem somente observa o vento, nunca semeará. Se você fica olhando para as nuvens, você não vai desfrutar de colheita. Por quê? Porque você está sendo levado a se posicionar por causa do medo. Diga para o seu irmão, cuidado com o medo. Amém? Às vezes o medo está roubando a prosperidade que Deus tem para nós. Porque a palavra nos mostra que nós devemos semear. Semear. E semear para nós deve ser um estilo de vida. Um estilo de vida. A palavra diz que a alma generosa, o que acontece, irmãos? Prosperará. Prosperará. Mas aquele que retém, ele acaba o quê? Perdendo. Por isso nós não devemos ser motivados pelo medo. O medo nos faz reter. Sabia disso? O medo faz você reter. Não gera em você fé para semear e crer que através da sua semente a prosperidade virá. Por isso que no verso 6, por gentileza, volta aí no verso 6. Diz que nós devemos semear. Olha lá, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a mão. Ou seja, semeie novamente. Por quê? Porque você não sabe qual semente vai prosperar. Então aqui nos mostra algo, que há um poder na semente. Diga, há um poder na semente. E a palavra diz que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Então quanto mais eu semeio, eu preciso crer que o Senhor mais vai me dar sementes. Só que qual é o problema? Muitos, ao invés de semearem novamente, eles fazem o quê? Comem a semente. Diga, eu não posso
Comer a semente. Porque é essa semente que Deus vai usar para manifestar de prosperidade sobre a minha vida. Amém, querido? Por isso que a palavra diz que em Cristo nós somos supridos de cada uma das nossas necessidades. Mas se nós queremos desfrutar de prosperidade, precisamos aprender o princípio da semeadura. O apóstolo Paulo diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas aquele que semeia em abundância, ele colhe fartamente. Eu não sei você, mas eu quero colher fartamente. Amém, querido? Eu quero colher fartamente, por quê? Porque eu quero ser um instrumento que de fato abençoa pessoas. Agora, se eu retenho, o que vai acontecer? Eu perco. Porém, quanto mais eu semeio, eu preciso confiar no Senhor, mais sementes Ele vai me dar. E mais sementes Ele me dando, eu vou semeando e, consequentemente, como um canal desobstruído do reino, Ele vai me entregando mais. Amém, irmãos? Só que muitos não recebem, não prosperam, por quê? Porque tem uma certa avareza, fecha o coração. Não nessa igreja aqui, mas às vezes há irmãos que quando você fala de dinheiro, o culto estava uma benção, mas falou de dinheiro, o coração se fecha. Não deve ser assim, amém, querido? Não deve ser assim. Por quê? O Senhor quer abençoar você. E Ele abençoa você através da sua disposição de semear. Por isso então, nós vemos aqui a palavra dizendo que nós devemos semear em todo o tempo. Semeie em todo o tempo. Quando você vem ao culto, primeiro dia da semana, você precisa lembrar de trazer a sua oferta ao Senhor. De você consagrar ao Senhor a sua oferta. De você consagrar ao Senhor o seu dízimo. E creia, querido, há um valor espiritual nisso. Amém? Creia, o Senhor abençoa e prospera você ainda mais. Porque isso demonstra que você não está apegado ao dinheiro. E quando você não está apegado, Deus pode te dar mais. Agora, se nós somos apegados, consequentemente o Senhor não nos dá mais. Por quê? Porque isso tem nos embriagado. Mas o dinheiro é nosso escravo, amém, querido? Portanto, seja um semeador na obra do Senhor. Semeie e creia, a prosperidade virá atrás de você. Você crê nisso? Você crê que de fato há um poder na semente? Sabe, desfrute disso, prove o Senhor nisso, você tenha certeza que você verá a resposta de Deus se manifestando sobre a sua vida, portas sendo abertas diante de você, amém? Nós vamos semear nessa noite, nós vamos ofertar e dizimar nessa noite, nós vamos entregar os envelopes. Caso você queira fazer um Pix, tem aí o Pix na tela, e lá atrás também nós temos máquina de cartão, caso você queira passar no débito ou no crédito. Mas semeie, participe desse momento, abençoe a sua igreja, abençoe o lugar que o Senhor plantou você. Amém? Aleluia. Você que estiver já pronto, você pode ficar em pé. Amém? Pode ficar em pé, irmãos. Vamos consagrar ao Senhor nossas ofertas, os nossos dízimos. Aleluia. Amém, Senhor, nós consagramos a Ti nessa noite dos nossos dízimos e ofertas. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos dá semente, para que nós venhamos, de fato, a semear. Por isso, essa semente que nós estamos entregando nessa noite, que ela seja, de fato, uma base para o Senhor manifestar maior prosperidade, colheita e provisão sobre as nossas vidas. Ó Senhor, que Tu venhas abençoando essa igreja, abençoando os Teus filhos. Ó Deus, vem abrindo, Senhor, novas portas. Vem, Senhor, trazendo, ó Deus, criatividade. Vem, Senhor, trazendo ideias. Vem, Senhor, trazendo direções. Vem, Senhor, trazendo novas conexões que trarão prosperidade para os Teus filhos e filhas. Nós cremos, ó Deus,
que de fato o Senhor deseja que nós venhamos comer o melhor dessa terra, porque nós somos filhos amados do Pai. Portanto, Senhor, manifesta no nosso meio milagres, e que tenhamos aqui um povo disposto a semear, crendo que a prosperidade virá como consequência, e o Senhor nos dará cada vez mais semente, porque é o que diz a Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que aquele que semeia abundantemente, ele colherá fartamente sobre a sua vida. Ó Deus, eu declaro colheita farta. Eu declaro, Senhor, de fato, que o Senhor trará plena provisão e suprimento. Nós não teremos falta de nada, mas nós nos regozijaremos no Senhor, sabendo que o Teu favor e a Tua boa mão é o que tem de fato nos abençoado e nos feito prosperar. No nome de Jesus, Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante nessa noite, em nome de Jesus, amém. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta com alegria e com fé, amém? Aleluia. David. Amém, irmãos. Hoje, como eu disse no início, é para nós um dia muito especial. Na verdade, a Páscoa, para nós, como Igreja de Cristo, é o dia mais importante do ano. É o dia onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre o princípio do representante. O que de fato mudou na sua vida e na minha vida, de fato, a vinda de Cristo, o seu sacrifício na cruz e a sua ressurreição. Amém? Nós vamos ler um texto e nós vamos orar. Lá em Êxodo 12, verso 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso 11. Desta maneira o comereis. Lombos. Ok, acho que está tendo problema aí, né? Ok? Beleza. Naquela noite comerão a carne assada. Ok. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É o que, irmãos? É a Páscoa do Senhor. Então você viu aqui que tem nada a ver com coelho, amém? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Nos dá, Senhor, discernimento, revelação espiritual. Que a Tua palavra seja um alimento, de fato, para os nossos corações. Que o nosso coração seja como uma boa
terra que está esperando a semente. A tua palavra é a semente. Que essa semente, ao ser semeada, possa germinar e trazer frutos na nossa vida, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Hoje nós celebramos a Páscoa. Reconhecida a Páscoa como a principal festa do povo judeu. Então nela se rememora a saída do povo hebreu do Egito. Depois de 430 anos que eles estiveram ali como escravos. E ao lermos o texto de Êxodo, nós notamos que tudo ocorreu porque o cordeiro foi imolado. Amém? O cordeiro foi imolado. E isso já apontava então para quem? Para Jesus. E o sangue foi então passado nos umbrais da porta. Então, quando o anjo da morte passa ali pelo Egito, as casas que havia sangue na porta, o anjo da morte não entrou. Mas as casas que não tinha o sangue na porta, o anjo da morte entrou e levou à morte todo o primogênito do povo egípcio. Sobre a sua vida há o sangue do Cordeiro, amém, querido? Sobre a sua vida há o sangue de Cristo. E é esse sangue que protege você. Às vezes você não percebe, mas o Senhor tem livrado você de tanta coisa. O Senhor tem guardado você. O Senhor tem abençoado você. Amém? Então, para nós cristãos, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Para nossa redenção e também salvação. Sabemos que o Cordeiro foi imolado na noite da Páscoa. O nome Páscoa significa passagem ou salto. Representa Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, como nós lemos no texto, ele tinha que ser sem defeito, ele tinha que ser perfeito. Jesus, ele foi crucificado como um Cordeiro perfeito. Amém? Nele não tinha nada de errado, mas completamente perfeito, ele cumpriu o seu propósito, e com isso então, nós recebemos a nossa redenção e a nossa salvação. Amém, irmãos? Por isso, na cruz do Calvário, nós podemos compreender que Jesus, ele estava sendo ali o nosso representante. Diga assim: Jesus é o meu representante. Porque ele levou sobre si a punição dos nossos pecados, dos meus pecados. Então, um dia nós seríamos julgados por Deus por conta dos nossos pecados. Os ímpios, na verdade, eles serão julgados dessa maneira. Por quê? Porque recusam o Filho de Deus, que de fato nos trouxe perdão. Então o mundo, na verdade, será condenado. Por quê? Porque não creu no Filho de Deus. Mas pela graça de Deus você foi escolhido e crê. Amém? E por isso você pode ter certeza que a salvação chegou na sua vida. Não apenas para você, mas a salvação de Deus chegou na sua casa. Posso ouvir um aleluia por isso? Portanto, Jesus recebeu em sua carne a punição por todos os nossos pecados que cometemos até hoje, mas também que cometeremos no futuro. Na cruz, a ira e a justiça de Deus caíram sobre Jesus, por todos os pecados cometidos. Portanto, o Senhor é o nosso representante. E como representante, nós podemos compreender então, que pela graça de Deus, hoje, a sua vida com o Senhor, ela não tem mais nenhuma dívida. Amém? Felizmente, muitos cristãos ainda vivem com uma sensação de dívida.
como se devessem algo para Deus. Mas a verdade é, você não deve. Por quê? Porque todo o preço já foi pago. Amém? Foi pago. Os seus pecados já foram pagos. Portanto, quando falamos sobre representante, nós precisamos compreender esse princípio na palavra. E, primeiro aspecto, nós precisamos compreender que por causa de um homem, nós nos tornamos pecadores. Romanos 5, verso 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Primeira coisa que precisamos compreender é que nós não nos tornamos pecadores quando nós cometemos o primeiro pecado. Mas nós nos tornamos pecadores porque o nosso representante, quem que é o nosso representante nesse aspecto? É Adão. O nosso representante da humanidade, primeiro ser humano, é Adão. E como representante ele falhou, ele pecou, e por isso então, automaticamente, todos nós pecamos. Todos nós já nascemos separados da glória de Deus, como diz lá em Romanos. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Isso aconteceu pela desobediência de um só homem. Diga, de um homem. Então, o texto está dizendo que por causa deste homem, muitos se tornaram pecadores. Então, você não é pecador porque cometeu pecado, mas você é pecador porque você já nasce com a semente do pecado. Você é pecador porque já nasceu um pecador. Então, por exemplo, quando você vê uma mangueira pequena, ainda que ela não tenha dado frutos, ainda que ela não tenha dado mangas, você consegue perceber que é uma mangueira, sim ou não? E você vai chamar ela de mangueira. Porque, apesar de ainda não ter dado frutos, que no caso é a manga, você sabe que em algum momento a manga vai aparecer, sim ou não? Em algum momento o fruto vai aparecer. Então hoje lá em casa nós temos uma pequenininha de 7 meses. Os irmãos conhecem aí. Lindinha. Mas acredite, já é pecadora. É ou não é verdade? Já é. Por enquanto, acho que não pecou ainda. Mas vai pecar em algum momento. Por quê? Já há uma semente dentro dela. Isso não tem jeito de resolver, a não ser nascendo de novo. Amém, querido? Portanto, assim também somos nós. Antes de cometermos o primeiro pecado, nós já éramos pecadores. Por quê? Porque nós viemos da linhagem de Adão, que é uma linhagem pecadora. Porque ele é o nosso representante. Salmo 58, verso 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Portanto, nós somos pecadeiros. Significa isso. Você já nasceu com uma consequência, dá o fruto do pecado. Como estão compreendendo isso? Inevitavelmente, já nascemos assim, mas haverá o dia, então, que naturalmente pecamos. Por isso, a natureza do homem caído é sempre atraída pelo pecado. Se ele quer ir para a direita, o pecado vai forçar ele para ir para a esquerda. Porque é a sua natureza caída. Quem já foi no mercado e pegou aqueles carrinhos que você olha, pelo menos eu sou assim, vou no mercado, aí eu olho todos os carrinhos ali e falo, qual que é o bom? Porque eu tenho uma sorte. Eu só pego
o que vai torto. Sempre. Às vezes eu sou enganado, às vezes eu pego lá o carrinho e eu até começo a andar com ele, puxa, esse aqui é muito bom, mas eu começo a encher de coisa, quando eu vejo eu estou andando assim. Assim também é a vida do homem. Ele não quer pecar, ele quer continuar aqui andando reto, mas inevitavelmente o poder do pecado sobre a sua natureza caída vai fazer ele ir para o lado. Vai fazer ele fazer aquilo que ele não quer fazer. Por isso Romanos 7:18, Paulo fala sobre isso. Aqui não é qualquer um não, é o apóstolo Paulo dizendo, homem santo de Deus. Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí talvez você pergunte, pastor, mas o homem não tem um livre-arbítrio? Ele não tem o poder de escolher se peca ou não peca? Sim, todo homem tem o livre-arbítrio. Mas acredite, o livre-arbítrio do homem sem Deus é como o livre-arbítrio do urubu. Se você deixa para o urubu uma picanha assada de um lado, e do outro lado você deixa um bicho morto, sei lá, um cachorro morto, acredite, o urubu vai no cachorro morto. É assim ou não é? Porque a natureza dele prefere a carne podre. Então o homem não consegue ser diferente, por quê? Porque ele herdou a natureza de Adão. Então por causa de Adão, eu sei, quando você chegar lá no céu, você vai querer bater um papo com ele, eu também. Mas por causa de Adão, não tem jeito, você vai sempre ser tentado ao pecado. Enquanto você não tenha Cristo. Então, o que o homem pode fazer, ou precisa fazer, para ser aceito por Deus? Ele precisa de um novo representante. Amém? E é isso que Paulo está dizendo. Portanto, isso nos introduz ao segundo tópico da mensagem. Por quê? Por causa de um homem, é que nós nos tornamos justos. Diga para o seu irmão ao lado, por causa de um homem, você pecou, mas por causa de um homem também, você se tornou justo. Amém? Você se tornou pecador por causa do pecado de Adão, mas você se torna justo, ou se tornou justo, por causa da obediência de Cristo. Amém? Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Então, assim também, o texto diz, assim também pela obediência de um homem. Então, de quem é a obediência aqui? De um homem, apontando para Cristo. Então, pela obediência de um homem, muitos serão justificados. Diga, eu fui justificado por meio de Cristo. Então, eu lhe pergunto, você é justo? Sim ou não? Ah, pastor, sabe como é que é, né? Então, não sei. Esses dias aí, dei umas escorregadas, né? Você é justo em Cristo. Amém? Diga, eu sou justiça de Deus. Jesus foi obediente por toda a sua vida, mas foi na cruz que ele cumpriu todas as exigências de Deus. Na cruz, todas as demandas da lei e punições pelo pecado foram satisfeitas no sacrifício de Cristo. Portanto, da mesma forma que na noite da Páscoa, todas as exigências foram satisfeitas através ali do sacrifício do Cordeiro,
assim também na sua vida, por causa do sacrifício do Cordeiro, a questão do pecado já foi resolvida em você. Amém? Você crê nisso? Porque não é pela nossa obediência, mas é pela obediência do Senhor que nós nos tornamos justos. Na cruz a lei foi cumprida. Por isso nós não estamos mais sob a lei, nós estamos sob a graça. Diga, eu estou debaixo da graça. Então por isso você pode compreender que você é justo. Porque pela obediência dele, você foi feito justo. Alguém pode pensar assim, não me parece justo que por causa do pecado de um homem, todos se tornem pecadores. É meio injusto, sim ou não? Mas não teve jeito. Por causa do pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. E da mesma maneira, por causa da justiça de um homem, que é Cristo, da obediência de um homem que é Cristo, todos nós nos tornamos justos. Quem pode dar um glória a Deus? Então aqui está uma chave poderosa para a sua vida. Qual é a chave? Você nasceu pecador por causa de Adão. É fácil você entender isso? Você nasceu pecador por causa de Adão. Mas agora, você é justo por causa de Cristo. Não é por causa de você. Amém? Quando você compreende isso, quando você compreende que agora você possui um representante, o seu relacionamento com Deus, ele não pode ser um relacionamento de altos e baixos. Irmãos, pode deixar a luz acesa, tá bom? Por gentileza. Dando problema na iluminação. Olha para cá. Portanto, você precisa compreender isso. Que por causa de Cristo, o seu relacionamento com Deus não pode ser mais um relacionamento com Deus, aonde você tem dia que está bem com Deus. Já viu esse termo? E tem dia que está mal com Deus. Ou seja, o dia que eu fiz tudo certinho, Deus me ama. O dia que eu discuti com a mulher, chutei o cachorro do vizinho, Deus não me ama. E aí você vai ficando doido da cabeça. Mas compreenda, Deus te ama. Não porque você é maravilhoso, mas sim porque você foi justificado em Cristo. Amém? Então Ele apenas não te ama, mas além disso, você agora tem livre acesso a ter um relacionamento com Ele. Sabe, querido, isso tem que ser libertador para você. Libertador para você. Ou seja, libertador ter um relacionamento com Deus permanente. Mas é por causa de você? Não, mas sim porque você tem um representante. Quantos estão compreendendo? 2 Coríntios 10, verso 4 ao 5, diz que nós devemos nos posicionar com os nossos pensamentos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Porque é através da obediência de Cristo que eu sou feito justo. Então, o objetivo primordial do inimigo, olha para cá, que já estou encerrando. O objetivo primordial do inimigo, sabe qual que é? É atrapalhar o seu relacionamento com Deus. E como que ele faz isso? Acusando você, culpando você, trazendo sobre você um senso de que você não está bem com Deus.
Sabia que tem irmão que às vezes não vem num culto de ceia porque acha que está mal com Deus? Acha que está devendo algo para Deus? Não, hoje eu não estou bem para participar da Santa Ceia. Hoje eu não estou legal, porque esses dias eu dei uma esfriada. Isso acontece muito. Às vezes o irmão pecou, fez algo de errado, aí ele sabe que domingo tem culto de ceia, aí ele fala, não, esse domingo eu não vou não. Porque senão, vou participar da ceia e eu falhei, mas acredite, a sua justificação não é você quem dá, mas sim Cristo. A sua justificação não vem por obras, mas vem através do sacrifício de Cristo, do seu representante. Amém, querido? Portanto, a nossa arma não consiste em apontar para o diabo ou tentar argumentar com ele, mas a nossa arma é contemplar a Cristo. Por isso, precisamos desviar o olhar de si mesmo e olhar para Cristo. Quanto mais eu olho para Cristo, mais eu estou em paz. Quanto mais eu olho para mim mesmo, para as minhas imperfeições, mais eu estou em crise. Mais eu fico debaixo de condenação, mais eu fico debaixo de acusação. Por isso o texto diz que devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém, querido? Portanto, Filipenses 3:9, olha o que diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ou seja, constantemente o apóstolo Paulo nos recomenda a nós olharmos para Ele. A nós sermos encontrados, como diz o texto, nele. Ou seja, desviar o olhar de si mesmo. O diabo, o papel dele, o trabalho do diabo é acusar os filhos de Deus, os servos de Deus, de dia e de noite. Você precisa aprender a lidar com as artimanhas do maligno, querido. Você precisa aprender a lidar quando o diabo estiver acusando você, querendo impedir que você se relacione com Deus da maneira apropriada. Os irmãos estão compreendendo isso? Porque senão você vai viver uma vida com Deus de montanha-russa. Ora você está em cima e ora você está embaixo. Ora você fala, não pastor, conta comigo, estou aqui para servir, nós vamos avançar como igreja. E o pastor fica animado. Mas no outro dia o diabo acusa você de algo que você deixou de fazer, ou algo que você fez de errado, aí você já desanima e fala, não, nem quero mais saber de nada, porque eu não estou em condições de fazer aquilo que eu sei que tenho que fazer. Você quer aprender a arte de ficar deprimido? É simples. Se você quer aprender a ficar deprimido, é muito simples. É só você seguir essa regra. Fica pensando em você o tempo todo. Quanto mais você fica pensando em si mesmo, mais você vai ficar deprimido. Quando as pessoas estiverem lá no seu trabalho, talvez, conversando em um canto, pense que elas estão falando de você. Isso vai deixar você deprimido. Porque você só está pensando em si. Quando alguém passar por você e não cumprimentar você, pense que essa pessoa odeia você. Compreende? Aí você vai ficar cada vez pior. Torne tudo pessoal na sua vida. E sem dúvida, esse é o caminho mais rápido para você ficar deprimido. Por isso nós devemos olhar para Cristo. Diga para o seu irmão, olhe para Cristo. Porque esse é o trabalho do inimigo. O trabalho do inimigo é esse. Apontar o que é legítimo, mas sempre acrescenta um mas. Ou seja, você está orando, mas o diabo vai falar, mas você não está orando o suficiente. Você está servindo ao Senhor, e o diabo vai falar, mas você não está servindo o suficiente. Ou seja, você nunca está aprovado. Está sempre faltando alguma coisa para você ficar bem.
Ou seja, ficar 100% com Deus. Deixa eu te contar, querido. Você já está 100% com Deus. Porque você é bom? Não. Porque você tem um representante que é Cristo. Quando Deus olha para você, na verdade, Ele vê Cristo sobre a sua vida. O sangue de Cristo sobre você. E porque o sangue de Cristo está sobre você, não há mais condenação sobre a sua vida. Não há mais acusação sobre a sua vida. Você desfruta de uma vida verdadeiramente livre. Amém, querido? A Bíblia nos diz que nós temos um sumo sacerdote. Você sabe, no Antigo Testamento, o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ali então, ele entregava um sacrifício a Deus. Se aquele sacrifício fosse aceito, automaticamente o povo seria perdoado. Então eles compreendiam, agora virá um ano abençoado para nós. Mas se Deus não aceitasse o sacrifício, então o povo entendia que aquele seria um ano difícil. Portanto, o sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. E aí então, nós devemos compreender que os sacerdotes nem sempre eram perfeitos. Nenhum era perfeito. Tinha os bons e tinha os ruins. Mas sabe, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que representa você diante do Pai. Amém, querido? Todos os seus pecados não foram apenas perdoados, mas eles já foram esquecidos por meio do sacrifício de Cristo. E é interessante, o sacerdote, ele ali então, no Santo dos Santos, ele entregava, fazia o sacrifício, mas ele não podia se sentar. Ele tinha sempre que estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Mas em relação a Cristo, diz que ele se assentou à destra do Pai. Sabe por quê? Porque não tem mais nada para fazer. Amém? Não há mais nada. O que tinha que ser feito, já foi feito. Agora é nós desfrutarmos daquilo que foi feito por amor a nós. Do sacrifício aprovado de Cristo diante do Pai. Jesus sentou-se depois de ter feito a purificação dos pecados. Portanto, se Ele como o nosso representante é aceito, olha para cá, querido, você também é aceito diante do Pai. Você é aceito. Ah, pastor, mas eu não tenho que fazer tudo certinho. Acredite, você vai fazer as coisas certas, não na sua força, na sua capacidade, mas por meio do Espírito que habita em você. Só que se ainda assim você falhar, deixa eu te contar, você vai falhar às vezes. Você vai errar. Porque João diz, se alguém diz que não peca é mentiroso, então você vai pecar, você vai errar. Mas se errou, calma, você tem um advogado diante do Pai. Amém, querido? E por fim, por causa da justiça de Cristo, nós entramos em aliança. Na noite da Páscoa, o Senhor selou uma aliança com sangue, de guardar o povo hebreu e conduzi-los à terra prometida. O cordeiro imolado foi o seu representante. Na cruz do Calvário, o Senhor selou uma aliança de sangue com Deus. Para que pelo princípio do representante, nós também pudéssemos desfrutar das bênçãos desse ato do Senhor. Essas bênçãos que estavam sobre ele. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado mediador de superior aliança. A palavra mediador pode ser substituída por representante. Por isso, na cruz, o Senhor representou você, estabelecendo uma aliança eterna com Deus. Olha para cá, querido. Considerando isso, você precisa compreender nessa noite uma coisa importante. Que muitos irmãos, né, eles ficam com dúvida, puxa, será que Deus tem me perdoado? E normalmente, sempre que eles vão orar, eles ficam ali tempo, horas, pedindo perdão a Deus.
Mas o que você precisa compreender é que em Cristo, através de Cristo, Deus não tem a opção de não lhe perdoar. Ele tem que lhe perdoar. Por quê? Porque a exigência foi satisfeita. O sacrifício foi realizado. Deus não pode mais escolher. No Antigo Testamento, Deus podia escolher ter misericórdia ou não, perdoar ou não. Mas hoje em Cristo, não tem mais isso. Por quê? Porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Ele pagou o preço. Portanto, não há nada mais forte, o mais poderoso, um pecado mais poderoso que o sangue de Jesus. Por isso, se pecar, se errar, creia, o perdão é derramado sobre você. Há perdão sobre você. Porque Deus atua para com você por meio de Cristo. Deus não se relaciona mais conosco na base da misericórdia. Deus se relaciona conosco na base da aliança que Ele fez com o seu Filho. Por isso, há perdão sobre você nessa noite. Amém, querido? Há perdão sobre a sua vida. Diga para o seu irmão, há perdão para você nessa noite. Amém, querido? O perdão de Deus é baseado na sua justiça. Sabe por quê? Você tinha uma dívida para com Deus. Mas essa dívida foi paga. Amém? Mas qual o problema? Tem crente que todo dia ele pega, Deus, tem essa dívida aqui ainda. De 10 anos atrás. Esse erro que eu cometi no meu passado. Mas sabe, você fala isso para Deus, Deus nem lembra mais. Porque a palavra diz que dos seus pecados jamais me lembrarei. Por isso, não se apegue ao pecado, amém, querido? Passou, arrependeu, perdão, amém. Segue sua vida. Não viva condenado pelo seu passado. Porque a cruz é a justiça de Deus, fazendo o pagamento pelo amor de Deus. Diga, a dívida foi paga. Eu fui perdoado. Ele me ama. Eu sou justo em Cristo. Romanos 3:26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus, diga glória a Deus. Então, por causa do sangue derramado, nós temos plena aceitação diante do Pai. Amém? Por isso que você pode erguer as suas mãos com liberdade e crer que o Pai ouve a sua oração. Amém? Por causa do sangue derramado, os nossos caminhos são abertos diante do inimigo. Por causa do sangue, nós temos garantia de vitória. E qual é a questão? O diabo quer que você lute por essa posição, mas essa já foi lhe dada através do sacrifício de Cristo. Apenas tome posse, amém, querido? Apenas viva nessa realidade, ande nessa realidade, porque você foi inserido numa aliança. Hoje é dia de celebrar a Páscoa. Hoje é dia de renovar a aliança com Ele e lembrar do princípio do representante. Se você entender, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bata no seu peito e diga, eu fui feito justiça de Deus. Fique de pé, amém? Você hoje tem um representante, aleluia. Você não se relaciona mais com Deus na base do seu mérito, na base das suas obras, não. Você se relaciona com Deus na base do representante. E o nosso representante é um perfeito representante, que nos garantiu para o Pai novamente, por meio do sacrifício na cruz. Amém, querido? Por isso você é de Deus duas vezes, você pertence a Ele duas vezes. Uma porque você foi criado por Ele, Deus criou você. Mas o diabo roubou você de Deus. Então, Ele morreu por você e comprou você novamente. Você pertence duas vezes a Ele.
Qual deve ser a nossa resposta? A nossa resposta deve ser aceitar e desfrutar dessa posição que Ele nos colocou. Amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você pudesse agradecer ao Senhor, porque Ele te deu um representante que tem plena aceitação nos céus. Oh, querido, você é amado porque Ele é amado. Você é abençoado porque Ele é abençoado. Você é perdoado porque de fato nele não havia pecado e Ele levou todos os seus pecados sobre Ele na cruz. Você é justificado por Ele, querido. Por isso não aceite peso sobre a sua vida, não aceite condenação, não aceite acusação do diabo. Ele te fez verdadeiramente livre, Ele te fez para você andar em novidade de vida, ou sem peso, mas desfrutando de plena alegria, sabendo que hoje não há mais dívida sua para com Deus, mas tudo foi pago, tudo foi pago, tudo foi pago. Tudo foi pago. Oh, aleluia. Agradeça ao Senhor, querido, nessa noite. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Sabe, reconheça diante dEle qual é a sua posição. A posição de alguém perdoado, a posição de alguém abençoado. A posição de alguém que é mais que vencedor, porque está em Cristo. Essa é a sua posição em Cristo, querido. Tome posse da sua posição em Cristo. Oh, porque somente assim nós podemos agradá-lo. Somente assim nós podemos alegrar o coração do Pai quando nós vivemos na posição. Agradeça ao Pai. Irmãos, louvor, pode subir. Agradeça a Ele. Agradeça pela obra que Ele fez na sua vida, querido. Agradeça. Oh, e lembre-se disso. Um preço foi pago para que hoje você desfrute de vida abundante, para que hoje você desfrute de perdão, para que hoje você desfrute de uma vida, de um relacionamento íntimo com o Pai, não baseado nas suas obras, mas baseado nas obras que Cristo fez por você, aquilo que Ele substituiu você. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos. Nós vamos nesse momento servir a ceia do Senhor. Eu gostaria que você lembrasse disso nesse momento. Lembrasse de fato quem você é. Que sobre a sua vida não há condenação. E durante esse momento nós vamos cantar uma canção. Lembrando disso. Sabe, essa noite de Páscoa é uma noite onde você precisa lembrar do poder do sacrifício de Cristo sobre a sua vida. O poder que isso tem sobre a sua vida no seu dia a dia. Para mudar a sua história, para mudar o seu presente e o seu futuro. Porque essa é a vontade de Deus, amém? Nós vamos servir o pão e o cálice. Se você ainda não é batizado, é melhor que você não participe por enquanto, e batize nas águas conosco. Agora, se você já é batizado nas águas, sabe, não há por que você não participar desse momento. Talvez você diga, pastor, mas eu não estou na posição como deveria. Mas sabe, querido, Ele te coloca na posição. Foi Ele que te colocou na posição. E quanto mais você se vê nessa posição, mais você desfruta dela. Amém? Quando você participa da ceia,
você está falando qual é a sua posição. E o Espírito Santo vai te dar graça e te dar força para andar no Espírito, para fazer a vontade do Pai. Amém? Participe conosco desse momento. Nós vamos servir, pode servir, irmãos. Enquanto isso nós cantaremos uma canção. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Declare que nos lava. E nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez declare: teu sangue, teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. oh, com a força declare: oh, que nos lava, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além de Jesus. Eu sou livre. Posso crer
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que suave, declare. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. aleluia, aleluia. Erga o pão, diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus, que foi moído na cruz do Calvário, e ali levou sobre si as minhas maldições, as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. E ao comer esse pão, eu como dele. Ele é a minha vida, Ele é a minha cura e a minha saúde. Diga: eu sou membro do corpo de Cristo, e nesse corpo não há maldição, não há enfermidade, mas a vida, a cura. Diga: o diabo não tem poder para tocar na minha vida, porque eu sou membro de Cristo, e Ele não toca em Cristo. Ao comer esse pão, eu declaro que estou em unidade com os meus irmãos. Agora erga o cálice e diga: é por este sangue que eu fui lavado, perdoado, purificado e justificado. Por este sangue eu fui comprado. Eu tenho um dono, e Ele se chama Jesus de Nazaré. Por este sangue eu piso na cabeça do acusador, porque eu sei que em Cristo nenhuma condenação prevalece sobre mim. Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Ele tomou
a coroa de espinhos, para me dar a coroa da glória. Ele se fez pobre, para que eu fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem, para que eu fosse feito filho de Deus. Diga: eu sou filho amado. Coma do pão, amém, querido. Beba do cálice. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu, além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Oh, aleluia. Só Tu és digno, Jesus. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és digno das nossas vidas. Só Tu és digno da nossa adoração. Só Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Nós Te engrandecemos nessa noite. A nossa vida está na palma das Tuas mãos. Sabemos que hoje podemos ter paz com Deus, porque há um representante que representa você e eu diante do Pai. Hoje nós somos aceitos por Ele, pela Sua graça e pelo Seu sacrifício, que representou o grandioso amor. Por isso, nessa noite, eu gostaria de fazer mais uma oração. Talvez você está aqui, mas nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Sabe, essa é uma oportunidade, querido, para você entregar a sua vida para Ele, para Ele ter o controle da sua vida. Não quer dizer que agora você vai ter que seguir regras e regras e mais regras, não. Certa vez Ele diz: venha como estás,
venha como estás. Só vem. A sua parte é apenas ir para Ele. Mais nada. O resto é Ele que faz. Sua parte é ir. Mas ir com todo o coração. Sabe, talvez você já tenha vindo nos cultos. Talvez já participa de uma das nossas células, mas você nunca entregou verdadeiramente seu coração para Jesus. Essa é a sua noite. De você entregar a sua vida para Ele, genuinamente. Essa é a noite de você entregar o controle da sua vida para Ele. Talvez você fique preocupado, com medo, o que vai acontecer? O que vão pensar de mim, pastor, meus amigos? Sabe, o mais importante é, o que o Pai vai pensar de você? O que o Pai pensa de você? Isso é o mais importante. Por isso, nessa noite, quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Gostaria que todos fechassem os olhos. Todos. Eu vou fazer uma oração. Se você deseja entregar a sua vida para Ele nessa noite, você vai repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. O controle da minha vida eu Te entrego, porque eu reconheço que o Senhor pagou um alto preço por mim. E eu nessa noite creio que os meus pecados foram cancelados. E agora eu posso viver na presença de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados e creio que é uma nova vida que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Ainda com os olhos fechados, se você fez essa oração, eu gostaria de orar por você nessa noite. Aí no seu lugar mesmo, apenas erga a sua mão bem alto para que eu possa orar por você. Você que fez essa oração hoje, definitivamente, gostaria que irmãos da liderança pudessem nos ajudar orando nesse momento. Vá até essas pessoas, declare sobre elas a salvação do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que essas vidas pertencem ao Senhor. Que o Senhor possa trazer sobre elas, de fato, o marco da Tua presença, do Teu Espírito. Ó Deus, que elas nunca mais sejam as mesmas. Que essa decisão que elas tomam hoje seja uma decisão permanente na Tua presença. E que o Teu Espírito possa ir operando sobre elas, trazendo vida. Sopra a Tua vida, Senhor, sobre elas nessa noite. É o Senhor quem opera sobre elas, Senhor, Teu sobrenatural. Eu declaro que elas são transformadas numa nova criatura nessa noite, que elas nunca mais serão as mesmas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaro sobre elas, Senhor, o selo do Senhor, o selo do Teu sangue, perdoando-as, e que nessa noite o nome delas seja escrito no livro da vida do Cordeiro, com letras do sangue do Cordeiro. Oh Jesus, nos alegramos, Senhor, porque Tua palavra diz que quando o pecador se arrepende, há festa nos céus. Nos alegramos nessa noite pela salvação dessas pessoas. No nome de Jesus, nós declaramos Teu selo sobre elas. No nome de Jesus. Glória a Deus, amém, querido? Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode assentar. Nós vamos ter nesse momento uma apresentação, amém? Das crianças pela data da Páscoa, e eu creio que vai nos abençoar. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, ele vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Vamos declarar: ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Som. Amém, irmãos. Glória a Deus, amém? Quero agradecer às irmãs aí que trabalham com as crianças, por dedicação aí que elas têm feito, todo o trabalho com as crianças, e estimulando. É importante que você, pai, mãe, estimule, incentive o seu filho a estar cada vez mais envolvido na igreja, em apresentações que fizermos aqui, amém? Isso tem o poder de marcar a vida dele. Nós vamos encerrar aqui orando o culto dessa noite. Lembro você que tem cantina lá atrás hoje, amém? Tem cantina, ok? Beleza. Então, nós vamos orar também pelo Murilo. Cadê o Murilo? Vem para cá, Murilo. Nós vamos orar por você. Fogaça, tá. Ok, salgados hoje. Abençoa a vida do Murilo aqui, que ele está fazendo quantos anos hoje, Murilo? 16 anos? 16? Ah, metade da minha idade. Eu lembro dessa época aí. Vamos ficar em pé, irmãos? Abençoar a vida do Murilo. Hoje ele está fazendo aniversário. Amém? Você que nos visitou hoje, venha mais vezes. Queremos te ver aqui e poder abençoar a sua vida. Amém? Erga as mãos aqui para o nosso querido Murilo. Senhor, nós abençoamos o Murilo. Declaramos sobre ele, ó Pai, um novo tempo, um tempo de provisão, de prosperidade do Senhor. Ó Deus, que ele possa perceber o teu cuidado sobre ele. Nós, como igreja, declaramos um novo ciclo debaixo da tua graça. Profetizamos toda sorte de bênçãos sobre ele. Ó Pai, nos seus estudos, futuramente no seu trabalho, aquilo que ele estiver almejando no Senhor, que ele possa realmente ver se concretizando. Nós louvamos a Ti pela vida dele, declaramos que ele é abençoado
neste novo ciclo e fase. No nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, por esse culto, que tenhamos uma semana debaixo da Tua graça e do Teu favor. No nome de Jesus, amém. Amém, querido? Aplauda ao Senhor. Cumprimente aí os irmãos. Não se esqueça, lá atrás tem cantina. Vai na paz em nome de Jesus.